Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz por estar aqui para compartilhar um verdadeiro banquete espiritual para você. Irmãos, a palavra de Deus é como se fosse um banquete. O próprio salmista Davi, ele disse, as tuas palavras são mais doces do que o mel. Irmãos, a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos caminhos, ela é luz para a nossa mente, que muitas vezes se sente atribulada. Muitas vezes nós ficamos confusos e aí nós perdemos a força, não é verdade? Quantas vezes você fica pensando nos seus problemas e você fica se questionando, será que eu estou fazendo certo? Será que Deus realmente tem um plano para a minha vida? O que será que Deus pensa a meu respeito? E principalmente, irmãos, um dos maiores questionamentos que vem na nossa mente. Por que será que as portas, elas sempre se fecham na minha vida? O que será que eu tenho feito de errado? Hoje você vai entender de uma maneira muito clara o porquê Deus fecha portas. Eu sei que muitas vezes nós somos ensinados de que Satanás é quem fecha as portas na nossa vida. Hoje você vai ter uma visão contrária. Você vai entender que Deus, ele muitas vezes fecha as portas. E eu vou te dar um exemplo claro na vida do apóstolo Paulo, em que Deus fechou todas as portas, não tinha mais saída. Então, se você está vivendo exatamente isso, venha fazer parte do time, saiba que você está em boa companhia, porque homens e mulheres de Deus do passado também tiveram as portas fechadas. E isso não significava que Deus não estava operando, tá bom? O fato de uma porta se fechar não quer dizer que é o diabo, não quer dizer que tem algo errado. Ou porque pode ser que tem algo muito certo na sua vida. Você está no centro da vontade de Deus. Amém? Então, eu vou trazer esse ensinamento, depois nós vamos orar. Antes, eu peço que você se inscreva no meu canal. É só você clicar nesse botão inscrever-se. Do lado vai aparecer um sininho. Selecione o sininho e clica na opção todas, para você não perder nenhuma oração, porque eu quero te ensinar a Bíblia de uma maneira muito simples, muito fácil, tá bom? Glória a Deus. Irmãos, eu quero ler com vocês Atos capítulo 16, o versículo 6 ao versículo 10. Olha que interessante, irmãos, olha o que está escrito. Paulo e os seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus tinha nos chamado para lhes pregar o Evangelho. Olha que coisa interessante, irmãos. Aqui está dizendo que Paulo, ele viajou pela região da Frígia, da Galácia, mas o Espírito Santo os impediu de pregar na província da Ásia. Irmãos, eu não sei se vocês já sabiam disso, mas o Espírito Santo, ele tem vontade própria, ele é Deus, amém? Ele não é somente um poder, é claro, ele tem todo o poder, mas ele é uma pessoa, e uma pessoa tem vontade, ela tem sentimentos. Inclusive o apóstolo Paulo disse, não entristeçam o Espírito Santo, porque ele tem a missão de nos conduzir até Deus, de nos convencer do pecado, da morte e do juízo. Então, o Espírito Santo, ele é aquele que nos convence, que nos leva a sentir aquela culpa. Sabe quando a gente faz alguma coisa errado, depois de conhecer já a Bíblia, a palavra, e a gente se sente tão mal? Isso é o Espírito Santo nos convencendo. E ele faz isso como? Falando aqui, na nossa consciência, na nossa mente. Então, muitas vezes, você vai pensar que é coisa da sua cabeça, mas na verdade é Deus já tocando na sua mente, falando ao seu coração, amém? Quando a gente diz assim, Deus falou ao meu coração, na verdade Ele falou na nossa mente, porque aqui é somente um coração físico que bombeia o sangue para o nosso corpo, entendeu? Então, aqui está dizendo que aí Paulo, ele foi impedido pelo Espírito Santo. Quando ele chegou na fronteira da Mísia, eles tentaram entrar na Bitínia, mas de novo o Espírito Santo não deixou. E aí o apóstolo Paulo teve um sonho, uma visão, né? Aqui diz uma visão, no qual um homem na Macedônia estava clamando, suplicando, por favor, venha pregar para nós. E ali o Espírito Santo deu a direção. Olha, chegou a hora do Evangelho ser anunciado na Europa. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitas vezes a gente acha que o sucesso, o segredo do sucesso é o quê? É a persistência, é o esforço, não é verdade? Mas no reino espiritual, não adianta somente isso. No reino espiritual tem que haver obediência. Guarda isso. É obediência e principalmente um alinhamento à vontade de Deus. Do que adianta você ganhar o mundo inteiro, mas Deus não estar aprovando você de fazer tal coisa? Não adianta nada. Então, nós precisamos obedecer e alinhar o nosso coração com a vontade de Deus. Porque quando nós estamos afastados da vontade de Deus, a gente pode até ser aplaudido pelo mundo, pelas pessoas, mas Deus, ele vai estar insatisfeito, porque Deus tem os planos dele
e os planos do Senhor são infinitamente maiores que os nossos. Amém? Ou seja, o cristão, ele não tem vontade própria mais, ele não tem escolha própria. É claro que você pode fazer os seus planos, mas a Bíblia diz que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então você tem que estar guiado pelo Espírito Santo. Aleluia. E é por isso que aqui está dizendo que o Espírito Santo fechou as portas. Eu sei que eu estou falando para você, que muitas vezes as portas se fecham e aí você se frustra. E não quer dizer que você não deve persistir, que você não deve se esforçar, não é isso. Mas enquanto você faz isso, você deve estar com o coração aberto para ouvir e atender à vontade do Pai. Amém? Eu quero ler uma outra passagem antes de nós orarmos, onde Jesus diz assim, Lucas 11, versículo 9. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Amém? Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Ou seja, Jesus enfatizou, Deus quer abrir as portas, mas muitas vezes nós vamos bater e elas estarão fechadas. Não quer dizer que nós estamos fazendo o errado, quer dizer sim que nós estamos fazendo o certo, porém aquela ainda não é a vontade de Deus. Amém? E aí Jesus continua dizendo, porque qual pai que se o filho pedir um peixe, em vez disso lhe dará uma cobra? Ou se ele pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Amém? Aqui Jesus estava dizendo, ele está dando a resposta. Olha aqui, irmãos. Qual de vocês, se o filho pedir um peixe, você dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ou seja, o pai não vai dar nada que possa prejudicar o filho. Se o filho está pedindo algo que hoje é uma pedra de tropeço, que hoje vai atrapalhar ele de alguma maneira, o pai não vai dar. Pode espernear, pode fazer bagunça, pode fazer chantagem, pode chorar. O pai que ama, ele vai zelar pela saúde, pela proteção, pelo crescimento do seu filho de forma saudável. Não é assim? Eu sou pai de um casal, da Lorena e do Daniel, e eu busco sempre o que é melhor para eles, mesmo que muitas vezes eles chorem, mesmo que muitas vezes eles não concordem comigo. Eu penso assim, um dia eles vão entender o que eu estou fazendo por eles. Amém? Não é assim que a gente pensa? E Jesus falou, se vocês que são maus, são pecadores, fazem isso com o filho de vocês, você está achando que o pai de vocês, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, vai fazer algo para nos prejudicar? É claro que não. Mas muitas vezes ele vai ter que fechar as portas sim, para o nosso bem, para o bem das outras pessoas, ou por um propósito maior que a gente nem consegue imaginar. Então vou deixar minha Bíblia aqui de lado, para a gente estar orando. E eu me lembrei aqui agora, irmãos, da vida de José. José passou exatamente por isso. Ele foi abandonado pelos irmãos, foi lançado no poço, vendido como escravo. Depois ele foi lançado numa prisão, ficou anos lá, preso injustamente, por falsa acusação. Ou seja, as portas todas fechadas. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu sei que eu estou falando aqui de acordo com o Espírito Santo. Não importa quantas portas se fecharam na sua vida, não importa se tudo deu errado até hoje, creia que em breve uma porta grande e abençoada vai se abrir na sua vida. Amém? Então, eu fico imaginando José, ele deve ter pensado assim, mas todas as portas se fecharam, alguma coisa está errado. Mas não era, irmãos, é que Deus estava preparando uma porta muito maior. E então, um dia ele decifrou, ele revelou o sonho de Faraó e ele foi promovido a governador do Egito. Ou seja, ele saiu do fundo do poço ao lugar mais alto da terra, que era, na época, o Egito. E ele foi governador do Egito. Então, Deus pode mudar a sua situação a qualquer momento, a qualquer hora. Mas para isso você tem que ser obediente e alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Amém? Eu prefiro estar no deserto, sofrendo, chorando, mas no centro da vontade de Deus, do que às vezes estar fugindo da minha dor, fugindo do processo e estar recebendo as honras, as recompensas dos homens, mas eu estaria sendo vazio das bênçãos de Deus. Amém? Então, mais importante é você estar alinhado com Deus. E aqui Jesus está dizendo, olha, bata, peça e a porta vai ser aberta. Mas ele trouxe ali um ar de persistência. Você tem que perseverar. Continue batendo, continue orando, não desanime e tenha isso em mente. O Pai sempre vai fazer o que for melhor. Amém? Eu espero que Deus tenha tocado seu coração aqui. Eu peço que você escreva aqui nos comentários, aqui embaixo, escreva assim, Deus, abra as portas na minha vida conforme a sua vontade. E aí você vai ver que Deus vai fazer a vontade dele. Porque a nossa vontade, irmãos, ela é muito limitada. É muito egoísta, nós somos falhos, pecadores. Eu fico imaginando, irmãos, se Deus respondesse todas as minhas orações, eu não estaria aqui hoje. O meu coração não teria maturidade para suportar. Hoje, irmãos, eu tenho temor de Deus. São milhões e milhões de pessoas que ficam esperando uma palavra. Então eu fico em oração, eu fico pedindo a Deus para me mostrar o que falar.
E muitas vezes é aquilo que não é o que eu planejei, mas é o que o Espírito Santo, ele quis falar. E você que talvez tem um chamado para pregar, um chamado para pastorear, um dom ministerial, você precisa o tempo todo estar na direção e na dependência do Senhor. Amém? E isso é para todas as áreas da nossa vida, seja no seu trabalho, na família, aonde você for, seja guiado por Deus. E muitas vezes Deus não vai dar a resposta do jeito que você está querendo, e muitas vezes Ele vai contar, presta atenção, muitas vezes Deus vai contar com você para fazer algo. Como assim, pastor? É o seguinte, às vezes Deus não vai te dar uma direção porque Ele quer que você confie nele, na palavra que você já tem no seu coração, que Ele já te entregou algum dia, e você então vai dar um passo de fé. Ou seja, Deus não vai revelar o próximo passo, mas Ele conta com a sua ajuda para você dar o passo de fé. Assim como um pai está querendo que um filho lá, o menininho, a criancinha, ela comece a dar os primeiros passinhos. Ele vai simplesmente mostrar, olha, eu estou aqui, mas venha você caminhando, entendeu? Assim também Deus não vai responder todas as vezes, Ele não vai dar todas as respostas, porque Ele está confiando que você já aprendeu o suficiente, já teve experiências no passado que deram certo, onde você viu o agir de Deus, e agora Ele quer que você dê passos de fé. Aleluia. E aí, à medida em que você vai dando passos de fé, Deus, Ele vai colocando a ponte na sua frente. Deus vai revelando o próximo passo. Amém? Glória a Deus. Então, se você entendeu essa mensagem, eu peço que depois da oração você me ajude, vamos compartilhar. Ensine os seus familiares a se inscreverem no canal. Vai lá, faz no celular dele, na frente dele ou dela, porque eu creio que você vai ser instrumento de Deus na vida da sua família e muitas bênçãos vão começar a ser atraídas a vocês. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então, feche os seus olhos. Eu quero interceder neste momento tão especial. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença neste momento e eu quero Te agradecer, ó Deus, porque a Tua palavra falou profundamente hoje aos nossos corações. Quantas pessoas, meu Pai, agora estão com as portas fechadas, assim como José teve todas as portas fechadas. Ao longo de 13 anos, parece que nada prosperou na vida dele. Mas a Tua palavra diz, meu Deus, que no meio da prisão, o Senhor fez com que ele prosperasse, porque o Senhor estava com José. Oh, meu Pai, muitas vezes nós temos uma visão distorcida da prosperidade. Achamos que a pessoa próspera é somente aquela onde tudo dá certo, onde o dinheiro está na conta e a pessoa constrói e compra muitos bens. Mas a verdadeira prosperidade para o reino de Deus é um coração obediente, é um coração alinhado ao Teu. Oh, meu Deus, não deixe a gente esquecer essa mensagem de hoje. Eu creio, Pai, que ela veio do Teu trono. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor abra as portas. Nós não deixaremos de confiar e acreditar que o Senhor é um Deus que abre portas. Mas, Senhor, que seja feita a Tua vontade. Não queremos que essas portas se abram se o nosso coração não estiver preparado, se nós não tivermos a maturidade. Oh, meu Deus, nós sabemos que se nós não tivermos capacidade para receber as bênçãos, elas vão se escorrer pelas nossas mãos. E nós não queremos isso, meu Pai. Nós queremos desfrutar por toda a nossa vida, por toda a eternidade, daquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, eu sei, meu Pai, que muitos agora, mulheres e homens, estão sofrendo na área sentimental, porque um relacionamento foi rompido, pessoas saíram da vida deles. Mas, Senhor, eu creio que o Senhor não fecha uma porta em vão. O Senhor sempre tem uma porta maior, mais abençoada. Pai, por isso eu te peço, coloca diante dessas pessoas uma porta aberta. Ensina as lições que precisam ser ensinadas. Que essas pessoas, meu Pai, venham aprender no deserto que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da Tua boca. Ó Senhor, nós queremos receber palavras que vêm do Senhor para nós. Não queremos mais confiar em homens, não queremos confiar em nós mesmos, porque maldito o homem que confia no homem, mas aquele que espera no Senhor receberá uma colheita maravilhosa de bênçãos. Pai, que a Tua palavra possa alimentar a nossa alma dia após dia. E neste momento, Senhor, eu como ministro do Evangelho, chamado com esta missão para evangelizar, eu estendo as minhas mãos agora e eu abençoo. Eu te peço, meu Pai, coloca a Tua mão de poder sobre a vida dessas pessoas, de toda essa família. Senhor, essa pessoa que agora se sente acorrentada, se sente com medo do futuro, parece que ela está presa e ela não sai do lugar. Jesus, traga libertação sobre ela agora, em Teu nome, Senhor. Eu repreendo agora, na autoridade do nome de Jesus, toda obra maligna, toda obra de macumbaria, tudo aquilo que foi levantado para prejudicar essa pessoa, está repreendido em nome de Jesus, está desfeito no mundo espiritual, todo plano do inimigo, toda tristeza, toda depressão, toda seta maligna na mente desta pessoa, eu repreendo em nome de Jesus. Toda seta de pecado, de tentação das trevas, caia por terra agora, em nome de Jesus. Oh, meu Pai, eu te peço, traga da Tua paz, da Tua sabedoria e que a direção do Espírito Santo esteja sempre na nossa vida.
É em Teu nome, Jesus, que eu já te agradeço por tudo que o Senhor fez aqui hoje e o Senhor ainda irá fazer ao longo desse dia e ao longo da nossa vida. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado por ter chegado até aqui no vídeo. Se você é novo por aqui, quero convidar você a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder a próxima oração, tá? Fica aqui conosco, temos orações toda semana às 6 horas da manhã. Essas orações têm sido edificantes. Essas orações não é só oração, mas também a meditação na palavra, que é o pão espiritual que a nossa alma necessita. Então venha se alimentar aqui conosco toda semana às 6 horas da manhã, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente, que Deus possa transformar as nossas vidas, possa libertar-nos, possa salvar a nossa vida, a nossa família, e em nome de Jesus, que tudo de bom possa acontecer na nossa vida e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, venha sobre cada um de vocês e sobre a minha vida também, tá bom? Muito obrigado, eu te vejo na próxima oração, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.